Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos de São José de Anchieta. Estamos aqui novamente, nesta manhã, 9 horas, para apresentar um pedacinho do santuário nesta visita guiada. Estamos entrando na igreja e nós percebemos alguns detalhes que merecem chamar atenção. Por exemplo, nós temos 3 naves, 2 seções de colunas. Para essa época, em 1579, quando começou a construção, não havia nenhuma igreja no Brasil com essa configuração de 3 naves. Foi construída essa daqui, terminada essa daqui, os 2 irmãos que construíram aqui, mais o superior que morava em Heritiba na época, se dirigiram a São Pedro da Aldeia, perto de Cabo Frio, e construíram uma igreja com a mesma planta e essa configuração de três naves, uma central e 2 laterais, e com esse forro em forma de barqueta. Depois nós podemos notar outra coisa importante que hoje a gente observa, mas que não era da época de Anchieta, é o piso. Nós temos um degrau. Ao entrar na porta, nós temos uma subida, depois sobe um degrau e depois desce um degrau. Temos a nave central, que ela é mais baixa, e a outra nave lateral, que ela é mais alta. Esses degraus aqui no santuário é um problema para nós, porque muita gente não vê o degrau e cai, ou pisa no vazio, ou ao subir tropeça no degrau. A explicação da colocação desses degraus vem do início do século XVIII, fim do XVII, início do XVIII, da estratificação social. Ou seja, acreditava-se que os índios ficavam na parte de trás da igreja, os negros por lado de fora olhando pela janela, naquela nave lateral o povo, naquela outra lateral o povo e aqui no meio os nobres. Então essa é a estratificação social. Olhando um pouco para trás, está um pouco bagunçado porque estão fazendo a recuperação do forro do couro. Então nós vemos mais um degrau aqui, nesse banco aqui, mais um degrau aqui, perigoso, muita gente já tropeçou aqui. Aquelas 2 janelas ali, 2 janelas, onde os negros olhavam a missa do lado de fora. E ali onde estão aquelas tábuas todas ali, estão trabalhando, embaixo do couro ficavam os índios. Na época de Anchieta não era assim. Os índios ocupavam todo o espaço da igreja. Todos laterais, centro, outra lateral, e eles entravam na igreja vestidos com uma túnica branca, à moda dos convertidos. Nem todos, a gente tem que dizer assim que nem todos os índios entravam com a túnica branca porque não havia tecido para se fazer roupa para tantos índios. Então, houve uma vez uma reclamação do bispo e São José de Anchieta escreve ao bispo dizendo assim: nós queremos colocar a roupeta de convertidos, de batizados, né? A roupeta de batizados, mas por favor, mande panos para nós. Então essa é a configuração do piso da igreja e das naves laterais, 2 naves laterais e uma nave central. São arcos, são 14 arcos que a gente observa, muito bonito, todo feito em pedra e depois revestida com reboco. Certamente havia pinturas, nós achamos alguns vestígios de pinturas nesses arcos. Lá no arco cruzeiro
a pintura está protegida embaixo do cal. Foi feita uma prospecção, o arqueólogo descobriu ali flor de lis. Então, vai ser desencapado todo o arco para dar possibilidade da gente ver a pintura que está escondida ali. Descobrimos agora nessa restauração que estamos fazendo. Lá no fundo da igreja nós vemos o retábulo que é muito simples, tirando o quadro que está colocado agora para os festejos de Santo Inácio. Nós vemos duas pinturas. Depois eu vou falar sobre aquelas pinturas, mas eu gostaria de falar desse retábulo aqui que estava colocado lá na frente, onde está lá o quadro. Esse retábulo estava colocado lá, pintado dessa maneira aqui, pintado a uma maneira quase barroco. Estava pintado assim. Eles fizeram a prospecção e encontraram essa pintura do fim do século XVI, início do XVII. É uma pintura preciosa e parece que está mal montado. As tábuas parece que não se combinam uma com a outra, parece que está fora de lugar, mas não é. Acontece que são várias camadas de tinta, de pinturas que foram colocadas, então ali nós estamos vendo as várias camadas. Por isso dá a impressão de que as tábuas não batem uma com a outra. Mas não é, as tábuas estão no lugar certo. Esse retábulo estava lá e em 1997 ele foi afastado lá do seu local, do seu nicho, né? Vamos dizer assim, e foi encontrada aquela pintura que São José de Anchieta, assim dizem, né? Que São José de Anchieta, nós temos alguns escritos e tal, mas não chegamos ainda a uma conclusão certa se realmente foi São José de Anchieta, mas o certo é que essa pintura imita azulejo português. Então, provavelmente, São José de Anchieta mandou pintar imitando azulejo português e, provavelmente, se não for da época de São José de Anchieta, um pouquinho depois. Certamente esse presbitério, essa capela-mor, estava pronta, completamente acabada na época de São José de Anchieta, em 1590. Então, na recuperação, na restauração de 1994 a 97, foi descoberta essa pintura e foi colocado à vista. Vamos dar mais uma olhadinha naquela flor de lis bonita que foi descoberto agora e que vai vir à vista depois da restauração. Então esse é um pouquinho do interior da nave da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção. No próximo bloco, amanhã, nós vamos falar por que é Matriz Nossa Senhora da Assunção. E está aqui essa beleza de igreja na sua simplicidade, toda pintada de branco, com 3 naves, piso de madeira. A gente escuta o estalar da madeira quando a gente anda, e temos assim essa igreja fantástica, um monumento que deve ser muito bem preservado. Muito bem, um abraço a todos, até amanhã, novamente às 9 horas, quando nós vamos falar da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, porque que ela é Nossa Senhora da Assunção. Um grande abraço a todos. São José de Anchieta, rogai por nós.